Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde Desperta comigo, Guta Maranhão. Hoje vamos falar com Rick Alexandre, do canal Saber Oculto, sobre despertar na era da ilusão. Gente, por favor, né? Pense num assunto que me agrada. E é o que eu mais falo, orai vigiai, é ilusão em cima de ilusão, é manipulação, é esse mundo da Matrix, Senhor Jesus. Então, o que a gente precisa é acordar, saber ultrapassar essas barreiras todas, esse mimimi do mundo. E o Rick está aqui. Estou muito feliz de tê-lo aqui comigo hoje, com nós todos, né, com vocês também, para trazer esse conhecimento dele, que ele tem esse canal maravilhoso que passa muita informação e vamos aproveitá-lo aqui. Lembrando vocês, curtirem o canal, se inscreverem, encaminhar para os amigos. Quem gostou do conteúdo, passa adiante, indica para as pessoas. Quem tem um amigo que está no começo de despertar, não entende bem o que é isso, tem dificuldades, encaminha esse assunto que vai ser bem esclarecedor. E eu tenho certeza que vocês vão amar esse bate-papo. Eu também vou amar, já estou animada. Como sempre, né, gente? Qual dia que eu não estou animada? Pensa a pessoa animada para trabalhar. Quando a gente trabalha com um propósito, né? É até um tema interessante, né? A gente trabalhar com propósito. Eu posso estar com 1000 problemas na minha vida e eu já começo a brilhar feliz, e já fico contente, esqueço todas as mazelas, todas as pindaíbas, todas as mandingas, todos os problemas, e a vida fica mais leve quando a gente faz o que a gente gosta, né? Eu falo pra caramba, e eu adoro falar e eu adoro ouvir também. E adoro passar conhecimento libertador. Sempre comento com vocês que como é importante, né, a gente adquirir conhecimento, saber mais coisas. Tudo que a gente, nossa, que assunto estranho, vou procurar saber. Se é estranho, é porque eu não conheço. Se eu não conheço, é porque eu não tenho essa informação. Se eu não tenho essa informação, eu posso adquirir essa nova informação. Então, acho que a abertura de mente para a gente expandir e adquirir conhecimento, novos conhecimentos, é fundamental, né? É assim que a gente vai evoluindo, crescendo, expandindo a consciência. Por falar em tudo isso que eu acabei de falar, lembrar do meu curso imersivo, Conexão Planetária. Gente, está chegando 4 de outubro. Eu estou, assim, brilhando de felicidade com esse curso. É um curso que faz sentido, é um curso que eu tenho embasamento científico, é um curso onde eu vou apresentar para vocês fundamentos de nascimento. É um curso que eu penso assim, cara, se a gente tivesse para encarnar nesse planeta Terra, meu Deus, é um manual, né? Feito meu livro, cadê meu livro aqui? Manual da Conexão Planetária, né? Você aqui, tá na Hotmart. E o link tem no meu Insta, né? No Guta Mentura Planetária. Então, lá no Guta Mentura Planetária, no Insta, tem um link que você tem acesso ao livro físico, o e-book, o curso, né, imersivo da Conexão Planetária, o curso também é gravado, né, o online, o curso presencial, tem tudo lá no link do Instagram. E, gente, assim, quando a gente vem encarnar nesse planeta, a gente só é bombardeado de informações que a gente sabe que não são as corretas, né, que não são tão corretas, que não são tão esclarecedoras, e a gente termina assim entupindo de informação, de crença limitante, de dogma, de blá, 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 tanta coisa que prejudica a nossa vida aqui, né? E no momento que eu passei a descobrir isso, depois de adulta, né, toda essa coisa do planeta, de como ele oferece tudo para a gente tem livre acesso de tudo, gratuito, fácil, leve, e a vida pode ser assim, próspera, abundante e leve, eu preciso falar para todo mundo. Então, eu fiz o livro, agora tem o curso imersivo, tem a mentoria também, estamos aí com o livro infantil, na agulha já para gráfica, em breve estarei lançando. Então, assim, é fantástico como o próprio planeta Terra nos oferece tudo. O autoconhecimento é fundamental, a autorresponsabilidade é fundamental, o conhecimento da nossa mente, como a gente saber controlar e guiar o nosso próprio pensamento, nossa própria mente para a nossa criação, né? A gente co-criar tudo. O tal do co-criar que se fala, não é co-criar, é criar, porque você cria sozinho, mas é o colo do coração, o colo de você sozinho, você cria aquilo ali, você traz do seu coração aquela informação, aquela energia, aquela intenção, e você consegue fazer tudo de verdade, gente. Não é mimimi. É possível, é real, é viável. E tudo que eu falo aqui é embasamento científico, biológico, químico, físico. E é isso aí. Façam Conexão Planetária, o nosso curso imersivo, que é maravilhoso. Vão ter várias ferramentas, vai ter ativação de cristal, ativação de ancoramento energético, vai ter ativação de energia vital, vai ter tudo que é experiência que você imaginar extrasensorial, vai ser uma experiência 6D. Tudo que você imaginar de experiência sensorial terá nesse curso. Vai ser um curso diferente de tudo que você já viu.
Eu tenho certeza que vai ser libertador e vocês vão amar. Estou esperando vocês nesse curso 4 de outubro em São Paulo. Vai ser em Moema, no espaço lindo, maravilhoso, com um jardim incrível. Estou esperando vocês. E agora, sem mais esperas, vou chamar o Rick, depois de eu falar tanto empolgada aqui com o curso. Rick, meu querido, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Oi, Guta, tudo bem? Que bom estar aqui. Feliz Ai, de, prazer. feliz de estar aqui. Ouvi a sua introdução aí, muito legal. Parabéns, né, pelo todo esse trabalho aí nesse aspecto, né? O mundo está precisando de pessoas que vêm além do véu da ilusão da Matrix, desse sistema milenar que nos controla, né? Então, cada um ali meio que num caminho muitas vezes um pouco diferente, uma perspectiva diferente, mas buscando realmente, né, sair dessa ilusão, né, que é um pouco do que a gente vai falar hoje aqui. Mas muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Ah, eu estou feliz. E você viu, né? Se deixar, eu não paro de falar. Eu tenho que parar de falar para trazer o Rick para todo mundo falar com ele, ouvi-lo também. E é isso, né, Rick? A gente tem que trazer as coisas. Você falou assim, cada pessoa tem uma percepção, é interessante isso. Eu dei uma entrevista recentemente num canal do outro podcast dos amigos, e eu falei as coisas que eu penso, que eu falo tal. E uma amiga minha que é muito conhecedora, uma pessoa extremamente esperta, acho que até mais que eu, é uma pessoa incrível. Aí ela fez um comentário assim para mim depois no meu WhatsApp, disse assim: Guta, eu amei o que você falou. Nada que você falou para mim foi novidade. Tudo que você falou eu já sabia, mas você falou de um jeito que eu tive outra visão e eu gostei muito. Nossa, eu fiquei super feliz. Porque nem sempre o que a gente precisa falar é grande novidade. Às vezes é uma coisa até que a gente já sabe, mas às vezes a maneira que você fala, a percepção que você tem, abre um espaço, acontece um download, e é importante a gente ouvir e ver pessoas que a gente acredita, confia, sabe que são boas de coração e que vão se passar a informação correta, porque nem sempre às vezes, informação nova, mas é uma nova percepção e que também é colaborativa para o nosso despertar, né? Ontem eu até fiz um post, né, uma conversa, aliás, às vezes eu converso com o pessoal via stories, né, e eu estava falando um pouco disso, né, de que, a minha opinião, né, eu digo assim, olha, não tem nada novo debaixo do sol, né, o que a gente está descobrindo são coisas que já estão aí, né, ninguém vai descobrir algo muito, né, a gente vai descobrir modos de lidar com essa realidade, com essa programação que a gente vive aqui, mas, né, às vezes surgem alguns canais, olha, a verdade absoluta sobre tal coisa. Eu falei, olha, cuidado com essas verdades muito absolutas do momento, né? Então, Exatamente. eu acho que quando os canais levam a sério, né, e buscam como é que fala, com convicção ali estudar e fazer um trabalho sério, né, de descoberta, né, de levar novos conhecimentos para as pessoas, isso é válido, né? A gente só que tem que tomar cuidado para não cair naquele hipermisticismo, né, muitas vezes, né, que a gente vê por aí. Isso. Por isso que eu gosto de sair quebrando dogmas, sabe? Eu digo, gente, abre a cabeça, nada é 100% aquilo, tem que ter flexibilidade, tem que, enfim, pensar. E, pessoal, o Rick, ele tem o canal no YouTube, o Saber Oculto, tem o Instagram maravilhoso, que eu também já sigo, já acompanho há um tempo. Escritor de livro, né? Escritor, então ele tem muito conhecimento para passar. E a primeira pergunta, Rick, vamos lá. Como é que foi o despertar na sua vida? Como é que iniciou a sua busca para o despertar, a expansão da sua consciência? Legal. Olha, eu faz mais ou menos uns 5, 6 anos que eu considero que ali houve um momento de ruptura para mim, né? Mas eu cresci em São Paulo, né? Tive uma vida normal, né? By the book que a gente fala, né? Bastante aderente do sistema. Eu era uma pessoa que não acreditava em nada do mundo espiritual. Eu era totalmente cético. Eu ria das religiões, né? Eu achava assim uma ilusão. Eu sou psicólogo de formação. Eu era freudiano, né? E para os psicanalistas, né, freudianos ou psicólogos que seguem essa linha, o ser humano é um monte de impulsos, né? Ele é um ser biológico com um monte de impulsos e desejos, e a religião, né, enfim, o Deus, é uma criação do homem, né, uma certa infantilização, né, uma criação do homem para a figura do pai, para ele suportar o desconhecido, para ele suportar a realidade. Então, para mim, era isso. Era a ciência, era o mundo como ele é, explicado ali aparentemente, e a maior parte da minha vida eu fui isso. Eu fui
trabalhei muito tempo no mundo corporativo. Eu trabalhei 18 anos com recursos humanos, cheguei a ser executivo, trabalhei em grandes multinacionais, grandes americanas, né, multinacionais americanas, cheguei a ser número 1 de RH de uma multinacional. Só que o que acontecia? Eu tinha uma vida aparentemente boa, né, eu era executivo, morava num lugar legal, eu viajava a trabalho, viajava, né, podia fazer muitas coisas ali, tinha uma relação, um casamento aparentemente, né, assim, equilibrado, estável. No entanto, eu tinha um vazio muito grande. Eu tinha um vazio existencial que nem eu mesmo percebi o que era esse vazio. Eu fui entender que isso era um vazio, algo que não me deixava feliz, assim, mas depois de muitos anos de busca. Mas então eu tinha esse vazio. E eu tentava preencher esse vazio que eu nem conhecia ainda com consumo, com festas, com diversão, com, sei lá, carreira, trabalhava workaholic, trabalhava lá 18 horas por dia, sei lá, tudo era trabalho, tudo era vida. Então, eu tinha um vazio existencial que era grande, que não era preenchido, né? E por muitos anos, assim, eu vivi isso. Só que em determinado momento da minha vida, eu tive uma ruptura mesmo. Eu entrei num processo de autossabotagem, de autodestruição muito severo. Fui para lados de álcool, drogas, sabe? Assim, fui me afundando e bagunçou toda a minha vida na época, né? Hoje eu tenho um entendimento disso, né? Por que muitas coisas aconteceram comigo. Mas eu fui. Então, perdi casamento, trabalho. Olha, eu fui capotando na vida, assim como você diz, né? Aí eu saí de São Paulo, fui abrir uma casa noturna no interior do Paraná. Imagina, eu abri uma casa noturna. Fui tentar juntar o hobby com o trabalho, né? Foi uma fase muito doida, assim, que uma fase que eu me afundei ainda mais, assim, sabe? Me perdi. Só que nesse período aí, eu já estava tentando encontrar uma solução, né? Fui fazer ayahuasca lá na Chapada dos Veadeiros, fui praticar o budismo, né? Eu fui praticar o espiritismo. Eu buscava alguma doutrina que me desse alguma resposta por que aquilo tudo estava acontecendo comigo. Porque eu sempre fui uma pessoa boa, equilibrada, né? Cresci aqui em São Paulo, tenho amigos de infância até hoje, né? Que sabem disso, assim. Mas em determinado momento da minha vida houve uma ruptura, assim, algo que me quebrou. Mudou meu caráter, mudou meu estilo de vida, mudou, sabe? Eu estava completamente assim, perdido. E aí eu busquei durante muito tempo, assim, né? E eu continuava naquele ceticismo, né? Eu tinha tido algumas experiências, mas sempre assim, falar, isso daqui acho que isso aí é mais algum enganador, as pessoas que estão querendo me enganar, ou a experiência do. Talvez na época a experiência que eu tive do ayahuasca foi mais assim, assustadora, né? Que eu fiz lá com um xamã e tal, e a gente sai do estado de consciência, realmente, eu saí do estado de consciência que eu conhecia e fui para um estado muito diferente. E aí, só que eu estava nessa busca existencial, e teve uma época que eu sofri um acidente de carro. Eu saindo da balada, eu morava em Londrina e minha mãe morava em uma cidade 75 quilômetros próximo. Às vezes eu ia passar o final de semana com ela lá. E nesse momento eu saí de manhã, fechei a balada, né? Fechei a empresa e eu fui pegar a estrada totalmente responsável, né? Para ir para a casa dela. E eu sofri um acidente, de perca total no carro. Só que comigo não aconteceu absolutamente nada. E aí eu fiquei na casa dela ali, eu fui para ficar 2 semanas. Já estavam nesse momento da pandemia. Lembra o momento da pandemia, que foi um momento que muita gente despertou, né? E por um motivo específico, né? Eu falo que a elite, né, se criou esse vírus em laboratório, se o objetivo deles era trazer um mal para a humanidade, né, de redução, na verdade foi um tiro no pé, né? Porque colocou muita gente dentro de casa sem ter o que fazer e elas começaram a pensar na vida delas, né? E com isso muita gente despertou. Mas nesse momento, né, eu sofri esse acidente, fui para a casa da minha mãe e eu estava muito, como é que fala?
cabisbaixo, frustrado com a minha vida, com as coisas, refletindo sobre tudo. Minha mãe é uma pessoa muito temente a Deus, assim, e que eu sempre mantive distância disso. Não era uma coisa que fazia parte da minha vida, assim, eu achava, sei lá, ilusão. Só que nisso, né, na casa dela, eu passando ali 2 semanas, eu fiquei sem carro, estava no meio da pandemia, não podia fazer muita coisa. Ela também tinha acabado de passar por um processo, né, que ela estava sozinha. E eu fiquei lá 2 semanas. Nessas 2 semanas eu estava lendo a Bíblia, né? Era uma coisa que eu nunca tinha feito, parado, sentar para ler a Bíblia. E aí lendo alguns livros, né, da Bíblia, assim, eu achei interessante. Só achei interessante mesmo porque eu estava, assim, buscando ajuda, eu estava frustrado, porque se fosse em outro momento, eu era um cara muito durão, assim, muito... nada funciona, não aceitaria nada. Comecei a ler a Bíblia e tal, e sempre iam alguns irmãos, né? Pessoas iam lá orar com a minha mãe. E às vezes eles me chamavam, falavam, chama seu filho. Eu falava, mãe, ó, nem fala que eu tô aqui, eu nunca tinha orado, assim, não imaginava, assim, eu achava uma perca de tempo, assim. E essas pessoas vinham e chamavam, né, sempre para orar ali. Nessas 2 semanas eles vieram umas 3 vezes me chamar. E eu lendo a Bíblia e tal, na última vez eu estava tão cabisbaixo, assim, no último dia, que eu aceitei. Falei, tá bom, vou lá, mal não vai fazer, né? E ali com aquelas pessoas, aí conversando ali no momento, eles contando algumas coisas milagrosas, né? Milagres que haviam acontecido com eles, pessoas muito humildes, simples, sabe? Aquelas pessoas que você vê, pessoas sinceras, né? Muito humildes, muito simples, do interior, assim. E aí, contando, a gente ficou um bom tempo conversando, assim, sobre milagres ou coisas de Deus, que eu nunca tinha conversado sobre Deus, eu não tinha essa orientação. Só sei que no momento assim que eles falaram, vamos orar a Deus, eu nunca tinha orado, né? Eles falaram, vamos orar a Deus e tal, e todo mundo se ajoelhou ali, começou a glorificar a Deus e tal. E eu meio que de olho fechado, meio olhando de rabo de olho ali, uma situação que não era cômoda para mim. Não era uma situação cômoda. E eles começaram a orar ali, entrando numa atmosfera, uma coisa tão, tão grande assim, Guta, que eu comecei a meio que sentir a atmosfera do ambiente modificar. E eu ajoelhado ali e ouvindo, né, aquelas pessoas glorificarem a Deus, eu comecei a sentir, eu estava numa sala bem grande assim, eu comecei a sentir a sala meio que modificar. Parecia que as paredes da sala iam derreter, assim. Parecia uma bolha, assim. O que era concreto parecia que estava virando uma bolha. E uma energia muito forte vindo, assim, tomando todo aquele ambiente, assim, e eu não conseguia mais abrir meus olhos, assim, e não conseguia mais abrir meus olhos, e de repente eu ouço uma voz que fala bem forte, assim, comigo. Fala assim, ó, glorifica seu pai, você é meu. Né, e falou uma voz muito forte, assim, né, e aquela voz, assim, uma voz muito forte, assim, uma voz firme, né? E essa voz falou de novo, assim, né? Glorifica seu pai, você é meu. E eu nunca tinha dado um glória a Deus ou falar alguma coisa desse tipo. Eu achava. Só que naquele momento começou um calor tão grande dentro do meu estômago, assim, uma coisa tão forte, que eu comecei a falar glória a Deus, assim. Eu falava glória a Deus, e aquela voz falou mais uma vez: glorifica seu pai, você é meu. E eu comecei a falar, glória a Deus, e eu nunca tinha tido uma reação, essa catarse, assim, sabe? E eu gritava, assim, dentro de mim, assim, ó. Vinha uma força, uma energia que eu gritava, de olho fechado, assim, gritava. E, de repente, eu comecei a chorar. Mas não era um choro comum, era uma catarse, assim, uma coisa que vinha de dentro, assim, eu chorava. E em determinado momento, na minha mente, veio a imagem de que alguém ia colocar, de que uma mão ia encostar nas minhas costas. No meio do choro, assim. E aí, a hora que eu imaginei isso, no mesmo segundo, a mão da minha mãe encosta nas minhas costas, assim, que ela estava na sala, e corta aquele choro ali, né? E aquela energia começa a dissipar. Na noite anterior a isso, para você ver como que estava acontecendo, eu fumava, eu ficava até de madrugada acordado, escrevendo, lendo, assim, eu escrevi um texto na noite anterior,
de madrugada, assim, e eu coloquei uma frase final, assim: se hoje a gente se enche de alegria só de ouvir falar das coisas de Deus, imagina quando nos vermos face a face. E eu não tinha falado para ninguém isso era uma coisa minha, tipo, naquela madrugada escrevi, ninguém acessa meu computador, enfim. E naquele momento, na oração ali, as pessoas meio estavam tomadas por uma energia, né, que hoje eu entendo como Espírito Santo, mas uma senhorinha que estava ali começou a cantar ali um louvor numa linguagem diferente. Só que quando eu levantei assim, ela apontou o dedo para mim e falou assim: você não queria me ver face a face? Então foi uma experiência, uma coisa assim que eu era um cara muito durão e era um cara que não acreditava no mundo espiritual. Essa experiência veio e me quebrou no meio assim. Ela veio e falou que, ó, tá aqui, né? O mundo espiritual existe. Então, depois dessa experiência, eu tive outras experiências, né, com o mundo espiritual, assim, de lá da minha balada até que eu fechei, eu vi coisas, experienciei coisas que eu nunca imaginava experienciar. Aconteceram diversas outras, né, experiências comigo nesse tipo, mas essa aí foi um divisor de águas, né? Um cara cético, que era puramente ciência. Eu saí dali falando, olha, se Deus existe, né? Ele saiu de onde ele estava naquele momento e veio aqui, né, me socorrer, me tirar de algum lugar, né? Um lugar que eu estava ali de vazio existencial, de depressão, de autodestruição. Então, naquele momento, eu comecei a estudar. Então, esse foi o meu despertar, né? Que foi um despertar dentro de um movimento de oração que eu desconhecia. Só que a partir daí eu comecei a estudar. Eu sempre fui alguém que estudou muito, né? Que lia muito, né? Sempre empenhado. Então, eu comecei a estudar. Eu vivi um momento depois disso, uns 2 anos ali dentro do sistema religioso, né? Eu vivi, que eu pude entender um pouco do sistema religioso por dentro, mas depois eu vi que não era para mim, sabe? Eu vi que o sistema religioso ele é muito tinha uma visão muito dogmática das coisas, né? E queria dar um significado a Deus ou às experiências do jeito que eles acreditavam, institucionalizado, né? E para mim não funcionava. Eu não acho, né, que o sistema religioso, as igrejas, algumas comunidades, né, são ruins, mas eu critico muito o sistema religioso em si. Eu acho que é uma ferramenta de alienação. Mas tudo tem seu lado bom e seu lado ruim também, né? Tem igreja que tira pessoas de estados ruins, tira a pessoa da rua, ajuda aquela pessoa que nem a família da pessoa quer ajudar mais e a igreja vai lá e abraça. Então, né, existe verdade, né? O que eu critico muito é esse sistema financeiro dentro do sistema religioso que virou, esse sistema de alienação. Mas ali, Guta, começou o meu despertar e eu comecei a estudar sobre, né, teorias da conspiração. A pandemia trouxe muito, né, essa questão de elites controlando a nossa realidade, o que seria, né, essas picadas, né, que na época teve muito comentário sobre isso, e eu comecei a mergulhar. Eu também abri o canal para começar a compartilhar um pouco dessa experiência espiritual que eu tinha tido. Falou, olha, eu era um cara cético e tive essa experiência e o mundo espiritual é real, então está aqui a minha experiência para tentar alertar outras pessoas que, como eu, eram céticas, né, a buscar essa questão espiritual. E nisso eu fui me aprofundando em alguns assuntos. Estudei muito sobre o satanismo, né, porque o satanismo hoje é uma ferramenta de controle mundial, né, de alguma maneira ele tá ideologias que eu chamo de ideologias satânicas estão dentro de sistemas, né, sistema de mídia, sistema de comunicação, sistema o sistema farmacêutico, né, então eles usam, né, seja um mito ou não, eles usam o satanismo como uma ferramenta de controle, então eu estudei um pouco sobre isso. E aí o canal traz muita vivência, né? Você que tem canal também, sabe que ali nos bastidores a gente está em contato com gente do mundo inteiro, que tem experiências espirituais similares ou muitas vezes diferentes, e que vai confirmando tudo aquilo que a gente está estudando. Então,
eu acho que o momento de despertar, né, que era a pergunta que você me fez, foi dessa maneira, foi no movimento de oração, que se startou ali e que me mostrou que o mundo espiritual era real. É maravilhoso isso, porque eu penso assim, como você, as religiões, elas são fantásticas para resgate de almas realmente perdidas, ou doentes ao extremo, né? A pessoa que está alcoólatra, que quer tirar a própria vida, uma pessoa que está numa depressão profunda, uma pessoa que está num sentimento de perda ou de luto muito grande. Eu acho que a religião é acolhedora, a religião tira, acolhe, bota no colo, protege, ajuda, cura no que pode ser curado, mas depois ela prende. Depois ela aprisiona você naquele ciclo vicioso, ritualístico, que daquele ali não sai, você fica ali preso. Então, eu acho que ela é um passo importante numa necessidade específica, mas no momento que você sai. Porque, tanto é que eu acredito que toda religião tem algo maravilhoso para trazer. Toda ela tem algo, também toda ela tem algo ruim. Não ruim pelo mal, mas ruim no sentido de aprisionamento e crenças limitantes e dogmáticos, né? Aí aqui vai passar o dia inteiro só falando nisso, se fosse o caso, mas não é o caso. Então, eu acho que elas são boas por um lado e não por outro. Aí o despertar é individual, né? Na minha opinião, o despertar é algo que a gente tem que ter várias fontes para você ter sua própria conclusão, né? Você tem que ter vários estudos para você conseguir sozinho entender o que é que faz sentido e que para você conversa, né? Porque também tem muita egrégora diferente, tem muita linhagem diferente. O que faz bem para mim talvez não faça bem para você. Uma pessoa que para mim é super legal para você não é tão legal, ou ao contrário, e tudo bem, né? A gente vai seguindo desde que a gente esteja no caminho do certo, né? Do honesto, do correto, do íntegro, do moral, e não moral religioso, moral em termos de integridade humana, né? Fazer algo que não possa machucar ou ferir ninguém, nem a si próprio, e tá tudo certo, independente de religiosidade em relação à humanidade, né? Minhas leis, assim, que eu digo na minha vida são leis humanas, né? Do bem ao próximo, do bem a si mesmo, porque muitas vezes a gente faz bem pro próximo e não faz para si mesmo, a gente se coloca para baixo para valorizar o outro, isso é coisa também de dogma religioso, né? Então a gente tem que também se colocar bem para poder fazer bem ao outro. E por aí vai. E nesse mundo de ilusão, quais são os pontos que você considera mais que manipulam, que nos trazem essa não visão da realidade no mundo de hoje? Eu estudo bastante sobre isso, né? E hoje, né, a gente está na era da semiótica. A gente nunca teve tanta informação, né, disponível para as pessoas, né? E essa informação ela está gerando despertar, está gerando expansão, liberdade para as pessoas. Eu não vejo isso, né? Eu vejo mais as pessoas se prendendo ou entrando, né? Buscando tanto conhecimento e continuando presos, né? Eu vejo como entretenimento de forma geral, né? Então, filmes, né? A televisão, a nossa sociedade, se você pegar, né, os anos 60, 70, etc., ela foi construída através da televisão, tudo era televisão, né? E hoje a televisão continua sendo a televisão, mas hoje a gente tem as redes sociais. Então, para mim, hoje, assim, uma grande ferramenta de ilusão é o entretenimento, né? Porque as pessoas passam. O brasileiro, por exemplo, ele passa em média 12 horas, é um dos 3 países que mais passa na frente de telas, né? Seja computador, TV ou telefone. Ele passa 12 horas por dia, em média, na frente de alguma tela. Se a gente dorme 8 horas, quantas horas sobra ali fora que não está na frente do telefone? Isso em média. 8 horas, em média, rolando feed. Então você vai ver que tem pessoas que estão passando aí 12, 18 horas, né, rolando feed, quer dizer, o tempo inteiro ali. E é ali que elas aprendem, né? E é ali que elas gastam o tempo dela, investem o tempo dela nisso. Então é uma grande ferramenta de ilusão, de alienação, né? Mas quando a gente olha assim, a nossa história, de modo geral, é uma história que foi reescrita. Então não é um conhecimento que liberta, que traz a verdade, é um conhecimento que doutrina. Então,
a educação, por exemplo, né? Todo mundo sabe que o nosso sistema de ensino hoje, todo mundo sabe não, né? Quem está desperto sabe que o nosso sistema de ensino, ele foi um sistema de ensino preferencialmente desenvolvido para criar operários, não criar pessoas que pensam por si mesmas. Você pegar crianças, né, de todos os tipos diferentes, né, de todas as famílias diferentes, colocar todas elas dentro de uma sala, ficar lá 8 horas e ficar passando conhecimento para elas que, em sua maioria ou em parte, não é verdade, o que você vai formar? Você vai formar nações e nações e nações de pessoas doutrinadas. O nosso formato de ensino hoje, ele é um formato baseado no modelo prussiano, que era para formar soldados obedientes. Os Rockefellers, né, e outras famílias fizeram lobby, definiram lá nos Estados Unidos qual seria o modelo de ensino que a gente teria, que depois foi comprado pela ONU, né, o Unicef, etc., e foi replicado isso de modo geral. Então, o que a gente faz hoje, né, é doutrinar, é criar indivíduos desde pequenininho ali a serem obedientes ao sistema, a se adaptarem à programação, à lógica da realidade que a gente vive. Não para serem seres autônomos, independentes, que pensam por si mesmos, né, que exploram a sua capacidade, o seu talento inato. Não. Põe todo mundo ali, tira, né, da casa, tira da, né, deixa o Estado, né, educar as crianças, ou quem ainda pode pagar pela educação dos filhos vai pôr numa escola melhorzinha ali, mas que eventualmente vai se espelhar nesse mesmo sistema. Então, a educação aí você alia a educação, né? Sistema de educação com a comunicação, a propaganda, né? Na televisão, o que você faz? Você forma nações inteiras a se adaptarem aos sistemas, a acreditarem que essa realidade que a gente vê, esses sistemas que existem, são os únicos sistemas possíveis, né? Seja o sistema econômico que a gente tem, seja o sistema bancário, seja o sistema educacional, seja o sistema de comunicação, tudo é o mundo como ele é. Então, é uma doutrinação muito grande. A gente não ensina as pessoas a olharem para o mundo de forma diferente, né? E a gente tem um ensinamento muitas vezes espiritual, transcendente, também muito engessado, né? Muito ou ele é diferente demais, que aí, né, vão se formando cada vez mais novas teorias e novas possibilidades, ou ele é engessado demais, né? Um conhecimento que está sendo transmitido ali por religiões há muito tempo, sem efetivamente estar transformando as pessoas, trazer as pessoas para um despertar. Ela tem uma espiritualidade, mas ela acaba se encaixando nessa realidade, aceitando as coisas como elas são. E aí a gente vive num mundo, né, que tem um monte de consumo de um lado e um monte de gente morrendo de fome ou morrendo de guerra de outro lado, e a gente fecha o olho para aquilo e fala, não, isso aí tudo não é comigo. Se o outro está morrendo lá na guerra, se o outro está ali, isso aí não é comigo, eu vou levar minha vida aqui, seguir minha vida normal. Enquanto humanidade, será que é isso mesmo? Né? Será que é isso, para isso que a gente veio aqui? Então é um pouco disso, né? A gente vive numa realidade complexa, confusa. Muitas pessoas estão acordando, né? Mas a gente está aqui fazendo esse trabalho de trazer um pouco de discernimento e conhecimento, reflexão para as pessoas nesse sentido. Né? Em relação a essa questão que você falou, e as pessoas em sofrimento, em guerra e tal, e a gente não está nem aí, na minha opinião, eu acho que tem dois fatores interessantes aí. Um fator teoricamente, a gente não tem nada a ver, né? Mas somos humanos, num sistema planetário, temos a ver, que estamos na mesma malha cósmica. Então, ao mesmo tempo que essa situação, a gente precisa se preocupar, não precisa se preocupar, precisa ser alerta em relação àquilo, a gente também não pode sofrer por aquilo. Por quê? Porque o próprio governo também, o próprio sistema faz o quê? Enche você de informação de sofrimento, de guerra, de coisas ruins, para você o quê? Frequenciar igual. Então, é uma coisa que eu falo muito da física quântica, é você co-criar a cocriação coletiva, vendo o subconsciente coletivo, que o que é? É a gente pensar negativamente em conjunto. Então, se toda a humanidade estiver sempre frequenciando coisas ruins,
guerras, fome, desespero, violência, angústia, brigas, confusões, a gente vai emanar uma energia de medo, de angústia, de sofrimento, de confusões, de insegurança, de vergonha, de coisas ruins, que na frequência, lá embaixo, estou até com escala aqui, estou com a escala de Ágata, mundo do terror. Níveis frequenciais abaixo de 75 a tristeza, 50 apatia, 50 culpa, 20 vergonha, e tem o mundo do terror que é pior que isso, certo? Frequencialmente, aqui na escala. Então, no momento que você está com isso, fisicamente falando, você está frequenciando e você vai atrair aquele igual. E todo o subconsciente da população frequenciando essa dor, aí você faz o que eles querem, você está trazendo mais dor. Então, assim, precisa ter empatia e pensar positivamente, sim, mas, tipo, é justamente isso, é o reconhecimento, ter empatia e pensar positivamente, em não sofrer junto. Porque o sofrer junto, você faz o que eles querem, é tudo que eles querem. E as pessoas, é muito comum a gente estar assim, na rede de conversa, tal, principalmente o pessoal mais velho, ou as pessoas assim, mais crédulas dessas coisas de televisão. Aí, eu tô me sentindo tão mal. O que aconteceu? Porque tem a guerra não sei aonde. Eu digo, minha querida, você está no Brasil, não tem guerra, você tem salário, você tem trabalho, você tem saúde, sua família está tudo certo. Seu problema isso não é seu problema. Você está triste porque a guerra está não sei aonde. Cara, você está frequenciando, puxando energia que não é sua. Não é daquela entidade que está aqui experienciando aquela vida. Então, você está, de fato, angustiada, trazendo dor, emanando dor e frequenciando dor de algo que não é seu. Isso é importante a gente falar, porque a ilusão que eles botam é muito isso, é muito para encher nossa cabeça de coisa ruim, para a gente frequenciar igual e também tá ruim, e trazer e fazer com que a coisa ruim continue. Então, a percepção de que isso é ilusão, não que seja errado, não que seja mentira, é real, a guerra, o sofrimento é real. Mas perceber que aquela informação é informação que, para te trazer tristeza, você tem aquela informação que faz, ok, vou fazer uma oração pelo mundo, vou fazer uma meditação, vou frequenciar positivo para poder trazer uma energia positiva para o planeta, para mim mesma, para o planeta, e tentar com que aquilo ali seja emanada para mais pessoas. A gente sabe, cientificamente já comprovado, que quando você medita, você traz uma energia boa, você reverbera aquilo ali. Tem meditações que a pessoa tem tanto poder meditativo e de energia boa que ela consegue emanar energia positiva para um quarteirão inteiro que ela está. Né? Eu estou aqui meditando na minha casa, o quarteirão inteiro está sendo frequenciado positivamente. Eu estou ajudando meu vizinho, a pessoa do outro lado da rua que eu não sei nem quem é. E quanto mais pessoas trazendo bem e pensando positivo, é o melhor. Então, essa consciência é muito importante, é muito válida, para a gente não alimentar o sistema de ilusão, né? Senão a ilusão é só bola de neve. Eu vejo que o despertar é você ver a realidade do mundo, mas você saber que assim, você vai ver toda a realidade do mundo, você vai ver o mundo como ele realmente é. Então, despertar não é, né, desconectar da realidade, não, você vai ver, porque existe uma elite que controla esse mundo. Esse mundo ele é controlado pelo princípio da pobreza. A pobreza ela precisa existir para justificar, né, como essa elite opera. Agora, despertar não é você ser impactado por aquilo, é você se blindar. É você ver, porque assim, uma coisa é você vê porque assim, se você vê a realidade do mundo mesmo como ele é, o que acontece nos bastidores, você vai entrar em depressão, desesperança, não é isso, né? O despertar verdadeiro não é paranoia, despertar não é. O que despertar não é? Paranoia. O que despertar não é? Depressão, desesperança, não é nada disso. Então não é despertar, né? Você só está entrando numa nova, como é que fala? Esfera de alienação. Né? Agora você vê a realidade do mundo, mas você deixa tudo isso te corroer, te consumir, né? Para que você fique numa frequência do medo, né? Numa frequência negativa, né? E que isso te destrua. Porque o que o sistema quer? Ele quer você numa frequência de medo e uma frequência que não é saudável. Né? Por que eu quebrei enquanto pessoa? Porque eu tinha uma frequência autodestrutiva. Eu estava ali me corroendo, eu não tinha mais vontade de viver, eu não via mais sentido nas coisas. Então eu fazia coisas inconscientemente que me destruíssem mais rápido. E essa é uma frequência destrutiva. Então eu nasci, né? Eu nasci de novo para a realidade, saindo de uma frequência totalmente autodestrutiva, né? Uma frequência negativa.
E o meu despertar é isso. A gente tem empatia, a gente vê coisas, a gente vê o sofrimento alheio, a gente tem empatia, mas a gente não consome isso, a gente se blinda por isso. O que a gente vai fazer é orar, né, que nem você falou, pelo bem das pessoas, ou despertar outras pessoas, porque se a gente consumir essa energia como uma esponja, né, a gente vai adoecer. Então, o despertar para mim é isso, é você se blindar dessas coisas, né? E de que maneira eu me blindo, né? Desenvolvendo minha espiritualidade, tendo minha relação com Deus, com o Criador, que eu tenho essa relação. Eu procuro evitar, e não é por assim por uma coisa que eu tenho que me policiar. Eu não consumo filmes, eu não consumo muito entretenimento vazio, eu não consumo, não, como é que fala? Estabeleço relações superficiais de interesse. Sabe essa coisa que o sistema faz a gente ter, eu busco ter mais conexão com a nossa essência, porque cada um de nós somos seres únicos, né? E o sistema ele faz o quê? Padroniza, faz que os seus desejos, ou que você queira apresentar uma máscara ou uma aparência para a sociedade de modo geral, né? Então a gente busca se reconectar com aquela essência, né? Com o seu eu mais único e exercer a autenticidade, né? Então essas coisas vai ajudar a gente a se blindar de tudo isso. Mas eles usam tudo, né? A esfera, a própria alimentação, a própria medicina, né? A ciência atual, ela não é uma ciência linear. Ela não cura de fato, ela remedia muitas das doenças, né? E outras elas causam. Então a gente tem que estar desperto para isso também. É muita coisa acontecendo. E você falou uma coisa interessante, que é, eu tenho minha conexão, não foi com Deus, enfim, com o divino. E isso é algo que a gente precisa se permitir, né? Todos têm acesso, é se permitir ter acesso. A meu ver, né, assim, pelo que você falou, você antes não se permitia, né? Você não enxergava e não se permitia essa conexão que é inata sua, é inata, todo mundo tem, né? E quando você se dá conta e se permite conectar, vem, e vem de maneira bela. Às vezes, um belo, que é uma sofrência miserável, você se Uhum. lasca com essas coisas, e às vezes vem com uma beleza linda, maravilhosa, que é plenitude total, e você consegue ter a percepção melhor. E é engraçado que eu sempre faço essa pergunta para todas as pessoas aqui do podcast, quando eles chegam, como é que foi seu despertar? Como é que foi que você viu sobre da mediunidade? Agora, eu sempre pergunto esse início, e acho que acho que 60% ou 70% era eu tive uma doença, aí despertei porque tive uma cura, assim, XYZ. Meu pai teve uma doença, minha mãe teve uma doença. Alguém da família sofreu ou faleceu, então a gente passou por um luto e eu tive que ressignificar. Porque eu sofri uma depressão, muitos têm depressão profunda e de repente melhorei. Então, a grande maioria foi pela dor. Sim. Pouquíssimos, acho que 20%. Porque eu nasci médio, então sempre busquei isso aí, porque é interessante. Porque eu tive experiência, fui abduzida quando criança e sempre procurei. Porque eu tenho mentores e eu enxergo. Acho que 10 ou 20% realmente são assim. Acho que acho que uns 20. 80% foi algum sofrimento, foi alguma angústia, foi alguma coisa na família. Porque, infelizmente, a gente é muito iludido, mimado, cuidado, como você falou, de maneira muito bacana, que eu gosto de ouvir, gosto de falar, de maneira infantil, né? O universo trata os adultos, os seres humanos, como criança a vida inteira, né? Pai do céu, e não sei quem mais lá, vai lhe ajudar, vai lhe acolher, a misericórdia divina, lá. Eu acho que a misericórdia pode ser seu anjo da guarda, uma misericórdia do seu mentor, do seu guia, ele vai ter uma misericórdia, ele vai ter uma coisa direta com você. Deus é tudo, Deus é, né? Deus não tem que estar preocupado com mimimi. Deus é uma coisa tão mais ampla, na minha opinião, né? Uma coisa tão mais gigantesca, tão mais universal, que esse mimimizinho deixa para o teu guia, teu anjo da guarda tomar conta, né? Esses direcionamentos, essas coisas. E a gente é muito voltado a ser tratado com infantilidade, né? Você falou no começo de maneira que, vem cá para o colinho, aquela coisa muito paternal, maternal. Isso é infantilidade, isso é falta de maturidade, isso é falta de autorresponsabilidade. Isso é o que o sistema quer, que a gente fique infantilizado e sempre alguém tomando conta, a gente sempre delegue nossa vida para um sistema ou entidades ou instituições, e a gente
vai ser levado, quando, na verdade, nós somos independentes individuais. Nós temos a conexão com o divino, nós temos a rédea da nossa vida, nós temos o domínio do nosso futuro, nós temos acesso a tudo. E a questão da internet é aquela coisa, é péssima, mas é maravilhoso. Porque a gente está aqui na internet trazendo conhecimento, a questão importante são as escolhas. Eu sou uma pessoa que gosto ou não gosto, enfim, da internet, termino que eu uso muito agora, agora não, usando por causa de trabalho, e eu uso muito tela do celular só para trabalhar, basicamente, não vejo televisão, zero. E o YouTube aqui, tudo mais para trabalho, o celular para trabalho. E eu uso muito tela e, graças a Deus, acho que 95% do meu consumo é de estudo e conhecimento. 5% é lezeira. Eu gosto de ver umas piadas, umas bobagens, assim, eu gosto de ver coisa engraçada. As bobagens, assim, lesa, eu gosto de ver, às vezes, engraçado para dar uma risada. É meu mundo Matrix bobo, mas 95% é conhecimento. E, graças a Deus, tem isso. Agora, o mais importante é o quê? O nosso poder de escolha. A gente tem o poder de escolha, né? A maturidade de saber direcionar para onde eu vou perder meu tempo, usar meu tempo com aquele consumo do celular, com aquele consumo de outras coisas, e perceber a ilusão do sistema, né? Como você falou, a pessoa se ilude com prazeres, com bebida, com festas. E se a gente parar para pensar, a grande maioria das pessoas, É. a grande maioria. Não, e não é só a grande maioria. A maior parte da vida das pessoas está dedicada a isso. No mundo moderno hoje, né, as pessoas estão isso. Elas querem o quê? Diversão. Ou a gente está nas redes sociais, ou a gente está se divertindo de outra maneira. Só que isso, o que gera nas pessoas? Para você entender. A gente estava falando lá das guerras, do sofrimento alheio, etc. Então é uma combinação, tá? Primeiro eu mostro guerra, sofrimento, falo de crises, eu gero ansiedade e tal, nananã, e depois eu dou a diversão, a risada, a novela. Então eu bato e depois eu assopro, eu bato e assopro. Isso cria nas pessoas um comportamento de dissonância cognitiva. Eu vou te dar um exemplo que eu tenho dado esse exemplo. Por que a novela vem depois do jornal? Né? Foi a vida inteira assim, né? O Jornal Nacional. Fala lá dos acontecimentos, da crise, do problema, né? Sei lá, da guerra, não sei o que lá, e logo em seguida vem o quê? A novela, totalmente desconectando você daquela realidade. Você entra numa outra realidade, aí seu cérebro já entra numa outra frequência e você fica ali na frequência da alienação. Então, como diria George Orwell e Aldous Huxley, né? Que o Orwell ele escreveu em 1984 e o mundo era controlado. Era uma guerra eterna, e as pessoas eram controladas pelo medo. Já Aldous Huxley era Admirável Mundo Novo, né? Que o mundo era controlado pelo prazer e pelo entretenimento. A nossa realidade é as duas, é pelo medo e pelo entretenimento, que gera o que nas pessoas? Conformismo e um comportamento que a gente chama de dissonância cognitiva. Ele está vendo ali a realidade, mas ele acha que aquilo não é com ele, que aquilo é um filme, que aquilo não precisa de nenhuma ação, e ele acaba deixando tudo na mão dos governos, né, para controlar o mundo como ele é. Então, hoje a gente vê assim, os pensadores não estão falando sobre isso, muitos pensadores não falam, né, os políticos não falam, a maioria nem sabe sobre isso, né, eles sabem fazer só os negócios. Empresários muitas vezes não sabem sobre isso. Então, o mundo está sendo regido por um sistema que a Bíblia falava, né? O mundo inteiro já jaz no maligno, que é o quê? Os sistemas estão deitados nessa lógica, né, desse sistema. E a gente precisa acordar, a gente precisa sair desse sistema, acordar desse sistema, nascer de novo, né, para que a gente tenha a mente ali, que eu costumo dizer, a mente de Cristo, que nos permita olhar para essas coisas com esses sistemas com discernimento, com uma postura mais adequada. Porque a humanidade, a gente poderia estar muito mais evoluído, a gente poderia estar vivendo coisas maravilhosas, né? Mas não, a gente está vivendo em função do egoísmo, né, de uma elite que controla a maioria das riquezas, né, do mundo. Né? 99% da riqueza do mundo está na mão ali do 1%. Então, é uma coisa absurda a gente viver nessa realidade dessa forma. A gente poderia ter coisas maravilhosas, né, acontecendo em todas as nações, mas a gente fica preso, né, a essa estrutura morta. Porque eu falo que a nossa realidade ela já morreu faz tempo.
E a gente fica tentando salvar uma realidade morta. Os sistemas já estão mortos, né? Eles já estão mortos. A gente fica tentando reparar uma coisa que já morreu. Não, a gente tem que sair disso. A gente tem que criar um novo sistema econômico. A gente tem que sair disso. A gente tem que trazer uma nova verdade científica para o mundo, porque essa daí não dá para consertar. Ela já não é, de modo geral, né? Quando você vê alguma coisa sem ciência que já nasceu morta, né? Então é a gente sair desse sistema. Para mim, despertar está muito relacionado a isso. Só que, como você disse, a gente só acorda para isso, em sua maioria, pela dor, né? Como foi meu caso. Quebrando a cara, chegando lá no fundo do poço. E é isso que eu tento fazer aqui, alertar muitas pessoas de falar, você não precisa chegar lá. Né? O sábio é aquele que não... Né? Muitos vão e aprendem pela experiência, que foi o meu caso. Eu não fui sábio, eu fui lá e quebrei a cara da pior maneira possível. Agora, o sábio é aquele que vê o outro quebrando a cara e fala, bom, eu não vou por ali, porque senão eu vou quebrar a cara também. Então, é isso que eu tento alertar muito no meu canal, né? Mostrar a realidade do sistema e mostrar que as pessoas não precisam chegar nesse nível, mas o que eu encontro lá? Muitas pessoas depressivas, muitas pessoas que perderam o sentido, muitas pessoas que estão doentes, né? Espiritualmente, e que a gente... trazendo o que está escondido. Saber oculto é isso. É trazer o conhecimento oculto, que não é novo, não estou descobrindo nada, né? Eu só estou pegando o que está oculto e estou trazendo ao conhecimento das pessoas. E esse conhecimento gera luz, né? Tudo que é trazido das trevas, trazido para a luz, gera um entendimento sobre aquilo. E com o entendimento você pode tomar decisões melhores na sua existência, né? Você pode se tornar uma pessoa melhor, mais independente. Mas a gente vê o sofrimento, a gente tem dificuldades, mas a gente sabe que isso aqui é uma experiência, né? A gente tem algo maior, né? Que colocou a gente nessa experiência por um propósito. A gente descobre um novo... As pessoas perderam um propósito na vida. Quando elas começam a despertar, ela não sabe, tudo perdeu sentido, o mundo não faz sentido, a lógica não faz sentido. O que eu estou fazendo aqui? E por um momento elas passam por isso, né? Então, é descobrir um propósito novo no meio de tudo isso. Como você descobriu, né? Como eu descobri, como outras pessoas estão descobrindo, novo propósito, né? Seja em qualquer área. Aqui a gente está numa área, a minha área é muito mais voltada nessa questão ideológica, mas tem muita gente que pode descobrir propósitos maravilhosos, né? Em todas as profissões, em todas as funções no mundo. Eu acho que é isso que a gente tem que promover. Você falou uma coisa importante, que é as pessoas têm muito conhecimento, não sei o quê, e isso lhe dá ferramentas, né, discernimento para suas atitudes e suas decisões. Né? Quando você está... Vou fazer uma comparação boba, mas eu acho muito inteligente. Eu vi uma vez uma pessoa, nem lembro quem foi, eu achei maravilhoso, eu uso muito esse exemplo, que é assim, o mendigo, quando está com fome, quando o mendigo, o que ele mais precisa fazer? É comer, se alimentar, né? Se ninguém dá comida para ele, onde é que ele busca comida? No lixo. Né? Um morador de rua que não tem recurso, não consegue de nada, ele vai pegar no lixo. A comida do lixo é boa? Não. Então, a pessoa numa carência muito grande, numa necessidade afetiva muito grande, termina aceitando um namorado, um relacionamento tóxico, dolorido, que desprestigia, enfim, que sofre, mas pela carência tão absurda, termina aceitando uma pessoa que não é legal. Então, no momento que você se nutre de autoconhecimento, informação, auto-amor, autorresponsabilidade, você começa a pensar duas vezes no que você vai acessar. Você começa duas vezes a pensar onde você vai se alimentar. E o alimento que eu estou falando não é só alimento, é alimento de conhecimento que você vai ouvir, que você vai ver. Tem música que eu adoro. Nossa, essa música eu adoro, mas eu sinto uma tristeza, uma sofrência. Cara, não vou mais ouvir essa música. Eu adorava filme de terror. Amava filme de terror, achava o máximo. Aquele terror. Blá, blá. Amava. Assisti todos. Morria de medo, ia dormir morrendo, tendo pesadelo, era um inferno. Cara, como é que eu gostava disso? Como é que eu gostava de passar mal para dormir? Ficava com insônia, tinha pesadelo, ficava taquicardia. Como é que eu posso... Qual o sentido? Fora a carga espiritual também, isso aí, né? Fora a carga espiritual. Não tem sentido, eu parei de ver, lógico, né? Há muitos anos já que eu não assisto. Mas isso é o quê? Minha consciência que mostrou para mim a obviedade que minha consciência manipulada, iludida, achava que era divertido.
Ai, fiquei nervosa, pronto, foi só naquele filme, foi só aquela realidade, mas seu cérebro raciocinou que você passou por aquilo, né? Você vivenciou aquilo, teve taquicardia, você passou mal, você não dormiu. Cara, pô, eu tô trazendo para mim tristeza que não é minha, né? Isso até pode causar uma doença, uma mazela, um trauma aí que você nem era para ter tido e você teve pelo que você consumia. Aí, quando você tem consciência, você começa a cortar e limitar, né? E, como você falou, é importante porque faz você ter escolhas melhores para sua vida, né? Você fazer as coisas certas. Sim, eu acho que é o mais importante. E para mim isso é o despertar, né? De você poder fazer escolhas melhores e de você estar mais equilibrado, né? Porque sem lucidez e sem estar equilibrado, eu acho que a gente vai ser uma ferramenta na mão do sistema, né? A gente vai estar totalmente ali controlado pelo que o sistema impõe para a gente e não pela escolha que a gente realmente faz sobre a nossa vida e sobre a nossa existência. Então, é um pouco disso. Perfeitas palavras. Meu amigo, muito obrigada. O tempo voou. Eu tagarelei muito aqui, porque é um assunto que eu gosto, também falei muito também. E fiquei super feliz com o nosso bate-papo, super rápido, mas que foi bem esclarecedor. Eu acredito que as pessoas vão amar e vão se tocar de muita coisa. Pessoal, aproveita esse momento para anotar as informações do Rick. Ele, por favor, Rick, passa teu Instagram, o YouTube, passa todas as informações aí dos teus acessos para as pessoas comprarem teus livros, te acompanharem, onde é que tem tudo. Legal. O Instagram é O Saber Oculto, né? Tudo junto ali, @O Saber Oculto, e o YouTube também. O Instagram hoje tem sido minha conta principal. Acessa lá, manda uma mensagem, fala que você assistiu a gente aqui ou ouviu a gente aqui, que eu vou ficar feliz em conversar com você, te responder e a gente trocar mais conhecimento e mais informação. E, Guta, Maravilha. obrigado pelo convite, fiquei muito feliz de estar aqui. Ah, eu que estou super feliz. Gente, quem está aí na Rádio Paranormal.plus, que não ouviu, entra no YouTube, vai na descrição do vídeo que eu vou deixar essas informações aqui. Quem também não anotou, vem na descrição do vídeo, que vai estar o link já prontinho, só que você clicar e já vai para o canal do YouTube dele, o Saber Oculto, já vai para o Instagram também, vou deixar o link para tudo na descrição, para vocês entrarem em contato com o Rick, saberem esses conhecimentos todos, terem mais conhecimentos, tirarem dúvidas, comprarem os livros e expandir a consciência, se libertarem desse mundo da ilusão, despertarem. Meu querido, muito obrigada, foi um prazer enorme. Obrigado, Um beijo Guta. Fico feliz. grande. Muito E até obrigado. a próxima. Até a próxima. Até mais.